Querido Deus e amado Pai, nós louvamos a Ti e agradecemos a Ti pela Tua magnitude, pela Tua bênção, pelo perdão dos nossos pecados e por esse momento, Senhor, que nós temos aqui no aprendizado da Tua Palavra. Senhor, abra o nosso entendimento, toma a direção desse estudo. Os professores que têm nos acompanhado, Senhor, que eles possam também estar com as suas mentes, ó Pai, abertas para poder aprender a Tua Palavra, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, é com grande prazer que nós começamos mais um EBD de cara a cara. E cara a cara hoje aqui comigo eu tenho uma grande honra de ter aqui o nosso querido irmão Jefferson. O Jefferson é um professor de escola bíblica dominical. Pastor Jefferson, é um prazer tê-lo aqui. Amém. Prazer é todo nosso. Amém. Pode cumprimentar os irmãos, irmão Jefferson. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor e desde já agradecer a essa rica oportunidade de estar aqui. É um sonho que está sendo realizado hoje, de estar com os irmãos da Escola Bíblica Dominical do Éden, né? O EBD cara a cara, e aproveitando essa oportunidade, falando da primeira lição do trimestre. Estou muito feliz e agradecido porque Deus ouviu minhas orações para estar juntamente com os irmãos, falando dessa rica lição que nós vamos aprender hoje. Eu creio que vai ser muito proveitoso. Amém. A lição de hoje é a primeira lição do trimestre de 2015, né? O primeiro trimestre de 2015 é a lição Deus dá a sua lei ao povo de Israel. Nosso texto áureo, ele se encontra no capítulo 9 de Romanos e o versículo de número 4, e nos diz assim: que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e o concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Como verdade prática, o comentarista da lição, ele nos traz o seguinte pensamento: uma nova nação despontava no horizonte e precisava de uma legislação que definisse as bases em que o povo devia viver, isto é, fundamentada nas promessas feitas aos patriarcas. Uma lição maravilhosa, né, professor Jefferson? Sim. Que nós começamos, e a gente percebe que tudo começa com o chamado de Abraão, né? E a promessa feita a ele através de Deus, por Deus, né, para Abraão, né? Abraão, ele parte com a sua família rumo a Canaã. Antes que ele chegue a Canaã, ele chega em Arã e faz para posteriormente chegar ali em Canaã. E quando ele chega ali, Deus manda que ele saísse do meio da sua parentela, que faria da semente de Abraão uma grande nação, uma grande descendência, né? E que nele seria bendito aí todas as famílias da terra. Abraão gera, através de sua mulher Sara, o menino Isaque, né? Que posteriormente, vamos ver na história, Deus provando a fé do nosso patriarca Abraão, pedindo o menino Isaque em sacrifício. Houve toda aquela providência de Deus. Isaque não precisa ser imolado, Deus providencia ali o cordeiro para o sacrifício, isso representando tipologicamente Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso nós vamos ver através do Evangelho de João, lá o profeta João Batista dizendo, né, quando eles batizavam ali às margens do Rio Jordão, né, ele fala aquela maravilhosa palavra e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vemos ali a história do menino Isaque tipificando Cristo, nosso Cordeiro, que morreria em nosso lugar, né? O escritor aos Hebreus, professor Jefferson, em sua explanação no capítulo 10 e versículo 4, ele diz que é impossível que o sangue de animais e bodes ou touros tirasse os pecados, né? Os pecados da humanidade só seria realmente perdoado através do sangue vicário de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. A lei era algo temporal, uma sombra dos bens futuros. A lei, ela não perdoava os pecados, ela apenas encobria os pecados, né? E nós vamos ver que o menino Isaque, ele cresce, ele então conhece a sua esposa Rebeca, gera filhos, né? Ali os gêmeos Esaú e Jacó,
E aqui nós estamos fazendo um resumo da história dos hebreus para poder chegar até o ato culminante dessa nossa lição, que é o momento em que Deus entrega a sua lei ao povo de Israel, né? Vamos ver aqui que houve toda aquela questão da compra da primogenitura. Esaú vende sua primogenitura por um prato de lentilha. Depois tem toda aquela questão da bênção de Isaac, que Isaac abençoa o seu filho Jacó. Esaú fica enfurecido, né? É necessário que Jacó fuja e vai ali procurar servir o seu tio Labão. Trabalha ali 7 anos por Lia, outros 7 anos por Raquel. E a Raquel era a moça que ele amava, né? E aqui nós vamos ver que nasce as tribos de Israel. Os 12 filhos de Jacó, né? 10 foram da união com Lia e os outros 2 da união com Raquel. E é necessário então que Jacó retorne para a sua terra juntamente com os seus filhos. Mas antes ele precisava ter um encontro ali com o seu irmão Esaú, acertar as contas com Esaú. É onde ele encontra um anjo no val de Jaboque ali, né? E ali Deus muda o seu nome, né? De Jacó para Israel, porque ele ali teria contendido com o Senhor e prevalecia, né? Nós vamos ver que após toda essa história, professor Jefferson, o menino José, que era um dos filhos de Jacó, vai para o Egito, vendido pelos seus irmãos, e ali, devido à fome, né, que já era os desígnios de Deus ali, trabalhar em prol de estabelecer o seu povo, estabelecer a sua nação, e os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, que seriam as 12 tribos de Israel, ele ali estavam no Egito por aproximadamente 430 anos, e aí Deus ele decide, né, tirar o seu povo do Egito. Nós vamos ver que Deus decide tirar o seu povo do Egito. Antes disso, Deus fala para Jacó: olha, Jacó, não tenha medo em descer para o Egito, porque eu vou fazer de você ali uma grande nação, né? Eu vou fazer através de você, da sua descendência ali, eu vou fazer uma grande nação. Então Deus decide tirar com mão forte, após os filhos de Jacó ter ido para o Egito ali, Deus decide ali então tirar os filhos de Jacó do Egito com mão forte, né? E aí Deus levanta então um líder, um libertador, e nós vemos aqui a figura de Moisés, né? Como um líder, como um libertador do povo, né? Ele mesmo não achava altura para guiar o povo, para libertar o povo da escravidão. E aí é quando Deus faz uma promessa a Moisés. Nós vamos ver essa promessa no capítulo 3 de Êxodo, quando Moisés fala: Senhor, quem sou eu para tirar o seu povo, para libertar o seu povo, né? Qual é a prova que eu terei que o Senhor estará comigo, né? E Deus fala para Moisés: olha, Moisés, quando você vires que eu tirei esse povo do Egito e trouxê-los ele ao pé do monte Sinai, então esse será o sinal que eu te dou, que fui eu que te enviei aos filhos de Israel para libertá-lo do Egito, né? E Deus levaria o povo ali ao pé do monte para o adorar. E nós vamos ver, professor Jefferson, que Deus sempre tem demonstrado uma disposição, né, em se relacionar com o homem. Deus sempre tem mostrado essa disposição em se relacionar com o homem. Nós vamos ver que Ele tem feito isso através dos pactos, né, das alianças, dos concertos. Fez com Adão, fez com Noé, fez com Abraão e agora com Moisés, né? E é bem verdade que o homem sempre quebra o concerto, a aliança que faz com Deus. Mas tudo isso tem feito até essa altura da história, professor Jefferson, em detrimento de uma promessa que Deus tinha feito ao patriarca Abraão. Nós vamos ver Deus falando ao profeta Jeremias que ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então, parece-me que é complicado a gente entender uma questão dessa, porque se fosse eu, o irmão Gerson, e eu tivesse feito um acordo com você e você tivesse quebrado esse acordo, eu na hora já ia romper aquilo que eu tinha prometido, e com Deus não.
com Deus, mesmo Israel sendo intransigente, Rebelde. Israel sendo rebelde, Israel não cumprindo a aliança que tinha feito para com Deus, Deus em detrimento de uma promessa que tinha feito com Abraão. E nós vamos ver em todo o percurso de Israel no Egito, o povo de Israel descumprindo os mandamentos de Deus, rebelando contra Deus, murmurando contra Deus, mas Deus sempre ali querendo se relacionar com o povo. E nós vamos ver essa palavra, Deus falando ao profeta Jeremias, que ele fazia velar, ele vela pela sua palavra para fazer cumprir, né? E não há nada, professor Jefferson, que saia da boca de Deus que não se cumpra a risca, né? E aí nós vamos ver, professor Jefferson, essa história sendo narrada, né? Deus, nós vamos ver em Números, capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. E aí nós vamos ver ali ele dizendo, porventura diria ele, não faria, né? Ou falaria e não confirmaria. Então nós vamos ver que em detrimento de uma promessa que Deus fez a Abraão, Deus traz todo esse desígnio, a formação do povo hebreu, leva os filhos de Jacó ao Egito, através do menino José. José ali é governador, e ali por detrimento daquela fome, né, ele interpreta o sonho ali de Faraó, e ali o Faraó faz dele o governador no Egito. Ele manda buscar ali os seus irmãos, o seu pai Jacó, e ali é a ida do povo hebreu, do povo de Israel, dos filhos de Israel, para a terra do Egito. Mas Deus tinha uma promessa, Deus tinha uma Canaã a entregar à descendência de Abraão, né? Então nós vamos ver aqui que em detrimento desse pacto que Deus tinha feito, né, Deus ele estava fazendo velar, Deus estava velando pela sua palavra e fazendo ela cumprir, né? E o propósito de Deus, professor Jackson, o plano de Deus era que Israel fosse uma nação modelo. Nós vamos ver isso aí, Deus falando para o próprio povo. O propósito de Deus era que Israel fosse um modelo para os outros povos, tanto na questão cultural quanto na questão espiritual. O propósito de Deus era que Israel fosse um modelo ali, né? Mas o povo foi incapaz de manter o pacto que havia feito com Deus, né? Mas nós vamos ver aí que Deus estava disposto de fazer uma aliança com o seu povo. E no capítulo 19, do versículo 4 ao 6, professor Jefferson, diz assim, o versículo 4 e ao versículo 6 de Êxodo, capítulo 19, diz assim: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos livrei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha o propósito de Deus, olha o plano de Deus. Israel mesmo não cumprindo os planos de Deus, Israel mesmo não sendo fiel a Deus, não crendo nas promessas de Deus, né? Mas Deus ainda sempre tentando tratar ali com Israel, né? E nós vamos ver que o que Deus queria era que o povo apenas cresce, né? A Bíblia diz que sem fé, professor Jefferson, é impossível agradar a Deus, né? Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, ele fala assim, que a salvação ela é mediante a graça por meio da fé. E nós trazendo esse exemplo de Israel para nós, e a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como nós chegarmos a Deus se nós não tivermos fé, professor Jefferson. Às vezes nós vemos a situação de pessoas que querem chegar a Deus, pessoas que querem de todo quanto é jeito encontrar a Deus, mas Cristo é o caminho para Deus, e sem fé em Cristo Jesus não há como chegar, não é verdade? É interessante essa passagem que você ressaltou aí, que quando nós entramos nessa parte que aí já entra na parte em que Deus, que os israelitas ficam acampados de frente ao Monte Sinai, Deus chama Moisés para que desse uma lei para aquele povo. E aí aí vem na mente da gente, para nós possamos trazer para o nosso dia a dia de hoje,
Nós não vivemos sem leis, não vivemos sem decretos, sem normas, né, sem concessões, enfim. E o povo de Israel precisava dessas leis. Correto. Ele precisava dessas leis porque qual a direção que esse povo ia tomar? Ficou 430 anos cativo no Egito, né? Passando pelas situações que passaram. Depois 40 anos de peregrinação no deserto. Depois isso foi uma outra lição, um outro entendimento. Mas o povo precisava sair de lá, porque eles, quando saíram do Egito, nós entendemos que eles estavam totalmente sem direção. A direção era Deus, juntamente com Moisés era o seu líder, né? O líder dos hebreus, né? E eles precisavam dessa lei. Eles precisavam de ter um direcionamento, né? Ele precisava ter um seguimento. Falou, é isso que tem que ser, vai ser desse modelo, vai ser desse jeito, a sequência vai ser assim. E é interessante isso. E quando nós podemos analisar a lei, todo mundo circular hoje, depois nós vamos voltar para o nosso estudo, as pessoas precisam de leis. O ser humano não vive sem lei. E quando nós entramos num estudo maravilhoso desse, o povo, vamos seguir o quê? Sabemos que tem um Deus. E houve murmuração desse povo. O povo murmurou muito. E Moisés segurou até o último, né? O último estágio da vida, ele segurou. E o que nós vamos seguir? Qual a lei? Eles já devem ter perguntado ali entre o povo, né? Que cobrava muito de Moisés, cobrava muito de Arão, né? Que eram os dois mais próximos, mais de alto grau de nível de liderança que estavam, seguir juntamente com o povo. Aonde vamos chegar? Qual o conceito disso? Cadê o Deus? Se nós estivéssemos lá, nós não passaríamos fome, não passaríamos sede, tínhamos comida à vontade, preferimos, então vamos voltar para lá, né? Mas aí já é um outro estudo, um outro entendimento. Mas interessante que o povo, o ser humano, ele realmente precisa de leis. Ele precisa ter uma direção. Isso mostra, essa murmuração, a incredulidade, a falta de confiança que o povo tinha para com Deus. Mesmo Deus abrindo o Mar Vermelho, mesmo Deus mandando as pragas do Egito, mesmo Deus fazendo os milagres que fez na peregrinação do seu povo no deserto, né? Sim. Mesmo Deus fazendo tudo o que fez, né? Mesmo assim ainda o povo era um povo, como o próprio Deus disse a Moisés, um povo de dura cerviz, né? Um povo difícil, um povo incrédulo. E aqui nós esbarramos na fé, porque a fé é mediante a graça, a salvação é mediante a graça, professor Jefferson, e isso não vem de nós, isso é dom de Deus, né? Não é pelas obras para que nem se glorie. O escritor dos Hebreus a se referir aos heróis da fé. Ele diz que todos esses homens, todos os nossos patriarcas, os heróis da fé ali em Hebreus 11, nós vamos ver o rol dos heróis da fé ali, né? Todos eles morreram, mas vendo as promessas de longe e crendo, né? Crendo, não duvidando. E isso foi imputado por justiça. Abraão creu e isso foi imputado por justiça, né? Mas o povo não, o povo vendo, o povo olhando ali o cumprimento das promessas de Deus ali, o povo vivendo ali a contemporaneidade do agir de Deus, né? Algo instantâneo, né? O povo mesmo assim ainda era um povo incrédulo, um povo obstinado, um povo rebelde. Mas o que nós vemos aqui é a misericórdia de Deus, o amor de Deus para com o seu povo, né? Porque Deus sempre querendo ali se relacionar, como o senhor mesmo mencionou, professor Jefferson, nós precisamos sim, o homem precisa sim de normas, de regras de conduta, né? Às vezes nós somos assim, nós só acreditamos quando vemos. Mas será que é? Eu vou lá ver, né? E já estamos partindo para um outro grau. Muitas das vezes nós mesmo vendo, nós não estamos crendo, não estamos acreditando, não estamos confiando, deixamos muitas vezes de crer. Jesus no seu sermão, Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, né? E sabemos que pela palavra de Deus, professor Jefferson, que sem fé é impossível agradar a Deus. É o que Deus espera de nós, é o que Deus espera do seu povo, é apenas que nós cremos nas suas
promessas nas suas palavras. Passa-se os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passam, elas é imutável, né? É Deus falando ali para Jeremias: o que vi, Jeremias? Vi uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu velo para a minha palavra para fazer cumpri-la, né? E nós vamos ver que precisava então de uma promulgação de lei, um estabelecimento de lei. O que o senhor trouxe para nós, professor Jefferson, de enriquecedor nesse tópico, a promulgação da lei, para que nós possamos aqui endossar e deixar como subsídio para aos professores que têm nos acompanhado? Então, como eu falei no começo da minha fala aí, da minha interpretação, do meu entendimento, a promulgação da lei, né? Promulgação da lei, perdão, é um ato, um efeito, né? É uma lei que é imposta, que é edita, e que essa lei tem que ser cumprida. Assim foi que Deus deu ao povo, né, para que essa lei fosse cumprida. E esta lei é interessante, como já falei há um tempo atrás, que o povo precisava dessa lei. E Deus deu essa lei ao povo. Como você falou, Deus é misericordioso, Deus ama o seu povo, Deus é um Deus zeloso, Deus que ama o seu povo. E Ele podia muito bem, em todas as murmurações que eles passaram, falar: não vou dar lei para ninguém, né? Vocês vão passar por situações piores do que vocês passaram quando vocês estavam cativos, que o povo foi realmente rebelde. Nós sabemos a história do povo de Israel, que é bem complexa e bem complicada também, que até hoje esse povo ainda ele passa por algumas situações desagradáveis, né, situações delicadas. E essa lei Deus deu para eles, para que no entendimento, para que eles pudessem seguir a risca essa lei, seguir pelo menos um pouco dessa lei, para que eles tivessem uma vida santa com Deus. É interessante isso aí. Aí quando ele fala dessa promulgação da lei, nós encontramos aí no primeiro tópico da lição, nós podemos até falar um pouquinho, promulgação, essa solenidade. Em Êxodo 19, do 1 ao 3, ele fala do tempo que esse povo ficou de frente ao Monte Sinai. Ele diz assim para nós, no Êxodo 19, do capítulo 1 até o 3: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, acamparam-se no deserto, e Israel, pois, ali acampou de frente do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás o filho de Israel. Aí começa a promulgação, desta lei para o povo de Israel. Deus chama Moisés, né, e edita essa lei. Depois nós vamos ver no capítulo 20 em diante, né, porque essa promulgação da lei, ela começa no capítulo 20 de Êxodo, né, do capítulo 20 vai até Levítico, capítulo 27 e 34. Então essa lei está inserida nesses dois capítulos aí. A gente precisa entender isso também. E a essência da lei, que engloba também, que vai ser falado numa próxima lição, dos 10 mandamentos, que a nossa lição aqui hoje ela não fala diretamente os 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos, ela faz parte da lei, ela está junto com a lei que foi dado. A lei, os 10 mandamentos, como eu falei, os 10 mandamentos foi dado por Deus. Os 10 mandamentos foi dado por Deus. E a lei foi escrita, melhor dizendo, por Moisés, porque Deus deu essa lei para ele. Então, está junto, é uma lei só. Não tem divisões nessa lei, que depois a gente vai falar um pouquinho dessa lei. E permaneceram durante um ano. Depois foram para outro lugar, rumo à terra prometida, rumo a Canaã, né? Que fala. E aí teve o início dessa revelação, que eu acabei de citar aqui. Estamos em Êxodo 21, Êxodo 20, capítulo 1, que vai até Levítico, capítulo 27 e 34. Aí já está a promulgação da lei. Esse dito foi dado a lei para o povo de Israel seguir. Correto. A promulgação da lei, como o professor Jefferson já explicou, não vamos nos estender na sua explicação, né? Falando de uma forma técnica, ela é uma fase complementar de um processo legislativo, né? Sim. E, ao grosso modo, é um instrumento que declara a existência de uma lei, né?
e ordena a sua execução. Então, promulgação vem em seguida depois da sanção pelo Poder Executivo, né? A sanção dessa lei pelo Poder Executivo, e ela precisa ser publicada, professor Jefferson, de uma forma oficial. Isso nós estamos falando da lei humana, nós estamos falando da promulgação de uma lei, né? Ela precisa ser publicada oficialmente, e diz a LIBD, né? É a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Que, salvo em disposição em contrário, essa lei, ela passa, uma vez ela promulgada, certo? Ela passa a entrar em vigor em todo o país, em todo o território brasileiro, 45 dias após a sua publicação oficial. No caso de Israel, Deus, ele sendo o Senhor de toda a terra, Deus sendo o Criador de todas as coisas, né? Ele também é o legislador. Ele também é o legislador. Sem dúvida, né? É Ele quem dita as regras, vamos dizer assim, ao grosso modo, né? É Ele quem estabelece as regras. E Ele precisava tornar aquela lei, daquele pacto, daquele concerto, né? Público e conhecido diante do povo. Diz a nossa LIBD que ninguém se excusa em dizer que não conhece a lei, porque a lei, ela fica em sua publicação, ela só entra na sua vigência 45 dias após a sua publicação, e ela é publicada em um diário oficial, né? Então, nós podemos aqui também trazer de uma forma semelhante ao povo de Israel, né? O povo não teria como o povo dizer que eles não tinham conhecido a lei que Deus estaria estabelecendo, porque o próprio Deus se encarregara de entregar essa lei ao povo, o próprio Deus, né? O plano de Deus era fazendo uma aliança diretamente com o seu povo, e ele tinha um aglomerado de pessoas. Ele precisava de uma lei para reger esse aglomerado de pessoas, para reger as atividades e os relacionamentos do seu povo, né? E isso não daria, professor Jefferson, de qualquer modo. Isso seria estabelecido através de regras, mandamentos, né? Deus, ele tinha uma lei aqui, né? A promulgação dessa lei, ela passa a ter uma solenidade, ela passa a ter um ato solene, ela passa a ter ali um cumprimento, né? Ela precisa ter ali um rito a ser seguido, né? E nós vamos ver que há uma divisão, professor Jefferson, uma classificação que eu digo até uma classificação teológica, didática, né? A relação à divisão dos códigos, né? Essa classificação ela existe, né? Mas ela é meramente didática, teológica. Não há o que se falar em divisão, tá? Pois a lei de Deus, ela está estabelecida em toda a Torá. São 613 preceitos, 613 ordenamentos, né? Dispositivos, né? E como comumente por nós aí é chamado de o Pentateuco. Ela vai de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, ali todas as leis espalhadas por esses 5 livros, né? A lei que Jesus lá em Lucas fala, a lei de Moisés, né? Nós vamos ver, professor Jefferson, que o que Deus, ele mostra aqui para o povo os 10 mandamentos, ali chamado de decálogo, né? As 10 palavras que Deus tinha feito ao povo. Esse termo aparece pela primeira vez em Irineu e Clemente de Alexandria, e não é toda a lei, é uma parte dela. Esse termo aparece pela primeira vez em Êxodo, no capítulo 34, versículo 28 de Êxodo. Nós podemos ler essa passagem, versículo 34 capítulo 34 de Êxodo, versículo de número 28, que diz assim: e esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, que nós chamamos de decálogo, nós chamamos ali a lei de Deus, né?
que não é toda a lei, ela é uma parte da lei, né? Ela aparece pela primeira vez aqui, em Êxodo capítulo 34, versículo 28. E os 613 estatutos que formam um livro, que compõem toda a lei de Deus. Então não há o que se falar, professor Jefferson, em divisão. Eu não vejo uma divisão ali, né? Toda a lei foi dada por Deus, com exceção do decálogo, que o próprio Deus fala para o povo diante do Monte Sinai, e os demais ali, Deus fala para Moisés, e Moisés escreve-as num livro, né? Então existe um livro, existe uma norma, existe um documento, né? Que registrou aí essas leis aí, né? Então não há o que se falar nessa divisão dos códigos, professor Jefferson, que eu vejo que essa divisão ela é meramente aí teológica e didática. É interessante isso que você ressaltou. Nós encontramos no Antigo Testamento 3 passagens, né, que relatam os 10 mandamentos. O 10 que nós sabemos que a linguagem original dos 10 mandamentos é as 10 palavras. Se você pegar em Êxodo 34, 28, você acabou de ler, ele fala, né, pegando o solinho de raciocínio, e aconteceu que descendo de Moisés, 34, 28, né, 34, 28, estando Moisés e o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu as tábuas, as palavras do conceito, que são os 10 mandamentos. Nós encontramos também em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 13, uma explicação interessante, 4, 13, que ele fala dos 10 mandamentos. Então vos anunciou a ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e escreveu em 2 tábuas de pedra. Em Deuteronômio 10, 4, também fala dos 10 mandamentos. Então no Antigo Testamento temos essas 3 referências bíblicas. Deuteronômio 10, 4 fala também: então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, que o Senhor vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mais deu a mim. Então temos 3 passagens do Antigo Testamento que falam sobre os 10 mandamentos, exceto em Êxodo 34, 28, que ele fala das palavras, que nós conhecemos como as palavras na verdade original. Aí se pergunta, mas se vocês dizem que são os 10 mandamentos, na linguagem original, eles são as 10 palavras, só que numa convenção que teve há um tempo atrás, a nossa Bíblia ela foi adotada para a Assembleia de Deus, né? E não teve só essa mudança em Êxodo 34 e 28, que ficou como as palavras. O restante, em Deuteronômio 4, 13 e 10, 14, ele fala dos 10 mandamentos, que para nós é as 10 palavras. No original nós entendemos que é as 10 palavras. Isso é interessante o professor se atentar, porque nós entendemos só 10 mandamentos, 10 mandamentos, 10 mandamentos, mas a linguagem original, ela é as 10 palavras. Muito bem explicado, e enfim, se você pesquisar, você vai entender com mais clareza o porquê que é as 10 palavras. Nós conhecemos como 10, porque nós, assembleanos, temos esse segmento, porque nós adotamos essa linguagem ao meio da revista atualizada, né, que foi há um tempo atrás editada, foi prolongada, foi inserida para nós usarmos como direção para nós, para que nós não tivéssemos outras traduções que interferissem, né, nesse entendimento dos 10 mandamentos, mas nós conhecemos como as 10 palavras. Tá certo, professor Jefferson. E nós vamos entrar já no terceiro tópico, que vai falar sobre o concerto, né? Nós vemos que o livro de Êxodo, já mencionamos aqui nessa exposição, que Deus levaria o povo ao Monte Sinai para um culto, né? Para uma aliança, para um encontro ali, para uma adoração. Deus falou para Moisés, né? Eu levarei esse povo ao pé desse monte para me adorar. Nós vamos ver isso, já mencionamos no capítulo 3 de Êxodo, né? E mesmo depois de tanta incredulidade, professor Jefferson, Deus mesmo assim decide levar adiante a aliança que ele estava disposto, né, a estabelecer com Israel. Mesmo depois de o povo ter murmurado no deserto, nós já falamos sobre isso, blasfemado contra Deus, né? Deus estava disposto
a levar adiante a sua aliança com Israel. E tudo isso apontando para Cristo, né? Que éramos como ovelha desgarrada, sem pastor. E o apóstolo Pedro nos diz isso em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 25, né? Nós podemos ler esta passagem, primeira epístola de Pedro, no seu capítulo 2 e versículo 25, diz assim: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de vossas almas, né? O mesmo, tudo ali que aconteceu diante do monte, no Monte Sinai, né? Ali o propósito de Deus, a vontade de Deus, o intento de Deus em restabelecer uma aliança com Israel estava apontando para Cristo, que Ele estaria ali também nos religando, né? Nós estávamos destituídos da graça de Deus, todos pecamos e estávamos destituídos da graça de Deus, né? Mas o Senhor Jesus, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele agora nos tornou participantes dessa graça, dessa salvação maravilhosa, né? E nós vemos aí no Evangelho de João, professor Jefferson, capítulo 10, versículo 16, né? Cristo dizendo aí: ainda tenho outras ovelhas que não eram desse aprisco, né? Que não são desse aprisco, as quais Ele mesmo deveria, né? Do mesmo modo trazê-las, e elas ouviriam a sua voz, e haveria um único rebanho e um único pastor, né? A Bíblia diz que todos nós pecamos, e nós já mencionamos esse versículo, estamos destituídos da glória de Deus, mas somos justificados gratuitamente pela graça de Deus e pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós vemos isso em Romanos, no capítulo 3, e o verso 23 ao 24. Então esse concerto que Deus faz ali com o povo de Israel apontavam para o concerto, para a aliança perpétua que está em Cristo Jesus também, né? Só que há um preparativo, há um ato ali que não era de qualquer maneira. E antes de você entrar nesses preparativos, correto, a Bíblia nos menciona também 3 grandes conceitos. Qual foi o primeiro conceito? Noé. Nós encontramos isso em Gênesis, né? Capítulo 9, versículo do 8 ao 17. E depois nós encontramos também em Gênesis 15, 18, que é Abrão. Depois nós encontramos em Êxodo 24, 8, que é Israel no Monte Sinai. Então teve 3 conceitos, grandes conceitos que a Bíblia nos menciona: Noé, em Gênesis 9, do 8 ao 17, Abrão, em Gênesis 15, 18, e Israel no Monte Sinai. Isso é considerado, e nós estudamos isso, que foi os 3 grandes conceitos que teve que a Bíblia nos menciona. E por último, esse conceito do Antigo Testamento, que é do Monte Sinai, em Êxodo 24, versículo 8. Deus, então, Ele querendo fazer esse concerto, fazer essa aliança com Israel, não era de qualquer maneira. Não. O povo ele precisava passar por um processo de purificação, por um processo de separação para poder encontrar com Deus no Sinai. O povo precisava lavar as suas vestes e santificar para que ao terceiro dia o Senhor pudesse descer diante de todos os olhos e todos os povos no Monte Sinai. Eu li algo sobre Joséfo, professor Jefferson, e em suas histórias, né, a história dos Hebreus, ele diz que não foi apenas uma simples separação. Flávio Joséfo diz que eles viviam em uma grande, esses 3 dias foi um momento de grande continência, né? Separaram-se durante 3 dias de suas mulheres, e as suas mulheres juntamente com seus filhos se vestiram-se de a melhor roupa, da melhor forma ordinária que pudesse se vestir. Passaram 2 dias de festas e banquetes, e não eram simplesmente banquetes acompanhados
de bebida, de confraternização ou isso, aquilo. Eram banquetes acompanhados de orações contínuas, que eles faziam a Deus a fim de que Deus recebesse bem Moisés, que tinha subido ao monte, e enviasse por intermédio dele a graça que eles havia feito esperar ali. Então, nós vemos que houve ali um processo, professor Jefferson, de purificação do povo para chegar diante de Deus naquele momento, para que Deus pudesse descer no monte, como Deus mesmo menciona no livro de Êxodo, que Deus desceria numa nuvem espessa, uma nuvem escura, né? E falaria, promulgaria ali a lei, tornasse aquela lei pública diante de todo o povo. Só que o povo ele não podia apresentar de qualquer maneira. Não. Eles precisavam o quê? Precisaram ter que se purificar, né? Precisaram ter que passar por um processo de santificação. E a Bíblia fala, né, para que nós seguirmos também a paz e a santificação, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Sem santificação nós não veremos ao Senhor, né? E parece que hoje está fácil, professor Jefferson. Todo mundo quer ver o Senhor. E diz aí, né, que todos os caminhos levam a Deus. E de fato, todos os caminhos levam a Deus mesmo, né? Mas só Jesus Cristo leva a salvação. Só Jesus Cristo leva a vida eterna, né? E querem fazer de tudo, né? Querem pegar carona na salvação da mãe, que quando a trombeta subir, já vi várias vezes essa expressão, eu vou agarrar no paletó do meu pai e vou subir com junto. Ele. Não, né? Não. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Né? E nós estamos vendo isso, tudo que aconteceu no Monte Sinai, ao pé do Monte Sinai, tipificava um futuro, era um concerto meramente, professor Jefferson, temporal, era meramente ali temporâneo, né? Mas apontando para um sacrifício, apontando para uma santificação, apontando para Cristo, algo futuro que viria. Sim. E isso, muitas vezes a gente olha e não se dá conta de que em Cristo Jesus nós vamos nos purificar sim de todo o pecado, porque João, quando Cristo vai ali, né, às beiras do Rio Jordão ali para ser batizado por João, então fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E é em Cristo Jesus que nós vamos nos purificar de todo o nosso pecado, né? Porque a lei, ela não tira o pecado. A lei, ela apenas encobria o pecado, ela apontava o pecado, né? Mas o sacrifício de Jesus não. O sacrifício de Jesus, ele era perfeito, porque ele perdoava, ele perdoa o pecado, ele tira o pecado, né? E nós vamos ver, professor Jefferson, que diante de toda essa solenidade, de todo esse ato, esse preparativo, o salmista, no Salmo 97, o versículo 1, e do versículo 1 ao versículo 5, o Salmo 97, ele nos traz algo semelhante daquilo que Deus tinha falado para Moisés, da forma como ele viria ao povo. Deus fala para Moisés: olha, santifica o povo, porque ao terceiro dia eu vou descer numa nuvem espessa, né? Deus apareceria ali numa nuvem espessa e ele falaria diante do povo a promulgação da lei. O salmista, no Salmo 97, versículo 1 ao versículo 5, do verso 1 ao verso 5, ele fala assim, né? 97: e o Senhor reina. Parece que esse salmista, ele estava ali presente no momento da promulgação dessa lei. Olha que coisa interessante, né? Ele diz assim: o Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e obscuridades estão ao redor dele, né? Justiça e juízo são as bases do seu trono, adiante dele vai um fogo
que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra viu e tremeu. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Parece-me que esse salmista estava lá, junto, vivenciando aquele momento ali, professor Jefferson. E nós vamos ver ali Deus, então, após esse preparativo, né? Deus ordena Moisés Deus fala para Moisés que apareceria então naquela nuvem, né, espessa, e houve trovões, relâmpagos sobre o monte, um som de buzina, que diz a Bíblia que era muito forte, né? Deus ordena a Moisés a dizer ao povo que não passasse o limite, que ele colocasse limites ao redor ali, imposto ao pé do monte, e que depois subisse com Arão e os sacerdotes ali, né? A Bíblia diz que quando Deus começa a dizer ao povo os 10 mandamentos, e aí o Moisés sobe ao monte, e Deus fala a Moisés: diga ao povo para que não ultrapasse o limite imposto ali, porque eu vou manifestar a minha glória no monte, né? Eu vou dizer, vamos ler ali, professor Jefferson, Êxodo capítulo 19, né? Ele diz assim: e disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti, no versículo 9, eis que virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor, né? E disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica hoje e amanhã, lavem as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo e sobre o monte Sinai, e marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos de não subais ao monte, nem toqueis no seu termo, porque aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desce ao monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher, né? E nós vamos ver, professor Jefferson, que o versículo 16 ele diz assim: aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Uma grande semelhança com o Salmo 97 que acabávamos de ler também, né, professor Jefferson? Esses preparativos que você falou no começo da sua explicação, se Jesus voltasse a buscar a sua igreja hoje e avisasse: daqui 3 dias estarei buscando a igreja, aí nós pensamos assim: então vamos santificar, né? Vamos ficar purificados, né? Não vamos ter pecado algum, vamos viver uma vida esperançosa, daqui 3 dias que Jesus virá buscar a sua igreja. Se você disser isso hoje, se você pregar isso na igreja hoje, nós estamos fazendo uma comparação, estamos tentando aqui fazer uma analogia, uma metáfora, melhor dizendo, da comparação que foi falado com os 3 dias, né? É interessante isso. Daqui 3 dias, né, virei ao Monte Sinai e vocês vão ver o meu sinal. Eu vou dar um sinal que estarei, através de relâmpagos, né? Ele vai estremecer. Aí eu pergunto, acho que para nós aqui, para nós podemos discutir isso aí. Se falasse que Jesus voltaria daqui 3 dias, você acha que o povo realmente santificaria a sua vida? É uma pergunta que fica, comparando com essa de manhã, porque quando o povo, aí depois falou assim: tudo que disseres faremos, tudo que falar, né? Ele fala no versículo, esse é o acordo de Deus com o povo, né? Se fizesse, eu vou fazer.
Aí, esse é o acordo. Uma comparação assim, até um pouco simples, mas será que nós podemos falar assim, não, se ele vir eu vou fazer isso, fazer aquilo, né? E sabemos que depois disso, o povo realmente não obedeceu. Depois de todos esses preparativos, né, não fugindo muito da lição, eles não obedeceram de acordo com que a lei, porque a lei na verdade começa aqui. A lei, se a gente for entender assim mais a fundo, o preparativo já é uma preparação para que essa lei de Deus, ele recebesse essa lei de Deus, né? E eles já, interessante que eles estavam esperando a promessa que foi feita aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Dali para frente já era Deus falando com eles diretamente com o povo, desses preparativos que eles tinham que ser feito para que Deus entregasse a lei a Moisés, que no meu entendimento desses preparativos começou o recebimento dessa lei. Aí hoje nós vamos fazer por dia de hoje, será que nós estamos fazendo alguns preparativos para a vinda do Senhor? Será que nós estamos sendo preparados? Será que tem muita gente que está sendo preparado para a vinda do Senhor? Daqui 3 dias estarei buscando a tua igreja. Você vai estar preparado? Assim foi com o povo de Israel. Deus veio. E eles, interessante que eles ficaram com medo. Ficaram com medo. Não deixe que Deus tinha medo que Deus matasse ele. Aí eu fico veio aqui na minha mente agora esse pensamento, para que a gente não possa fugir muito da lição. Será que Jesus daqui 3 dias voltasse a buscar a sua igreja? Como que seria esse povo? Será que estaria preparado? Avisasse, porque eles foram avisados. Nós não vamos ser avisados. Nós já estamos avisados, né? Eis que cedo venho, né? Nos 3 dias, sim. Nós estamos avisados, sim. né? Tá certo, professor Jefferson. E nós vamos ver na palavra de Deus que após todo esse preparativo, né? Ao 3º dia, a Bíblia diz que Deus, ele passa a dizer ao povo as 10 palavras, né? Os seus estatutos ali, ou em outras versões, os seus 10 mandamentos, né? As 10 palavras que Deus tinha para falar para o povo, né? E o interessante é que o povo estremeceu. O povo estremeceu e se retirou e ficou de longe. Diz a Bíblia que o povo fica de longe, né? E o povo pede que Moisés fale com o povo e não Deus. Moisés, fale você conosco, né? Se Deus falar com nós, não vai nos matar. Deus não fala conosco não. E às vezes eu vejo uma certa semelhança, professor Jefferson, porque andamos quilômetros em determinados congressos para ouvir o pregador fulano de tal, né? Fazemos até excursão para ir lá, vai estar o pregador tal pregando lá, né? Nós queremos ouvir a palavra do pregador tal, a palavra do pastor tal, mas muitas vezes nós não queremos ouvir a palavra de Deus, não queremos ouvir a voz de Deus. É muito interessante isso. Parece que há uma certa semelhança com o povo de Israel, com alguns da atualidade, que prefere 1000 vezes escutar uma mensagem ali ou acolá, mas não quer ouvir a voz de Deus, quando muitas das vezes a voz de Deus é exortiva, quando muitas das vezes a voz de Deus é repreensiva, né? Queremos muitas vezes massaginha no ego, né? Mingauzinho na boca. Não queremos uma mensagem de Deus quando muitas das vezes é repreensiva, né? E parece que há uma certa semelhança, porque queremos ouvir vários pregadores cantar, mas não queremos que Deus fale conosco, não queremos ouvir a voz de Deus, né? E é uma coisa que se pensar aí, professor Jefferson. Comparação muito boa, é realmente isso. Quando Deus fala com o povo, eles se estremecem, né? Eles sabiam que eles tinham algo para trás que Deus, né? Eles acharam não. Ele fala, quietar, fiquem tranquilos, calmos, que não vai acontecer nada com vocês, não vão ter nenhum problema, né? E é verdade, o que você falou é interessante, porque a gente comparar hoje esses ensinamentos aí que nós estamos tendo, que é uma introdução que é o início da lição do trimestre, quando Deus fala com o povo, quando Deus quer realmente falar com o povo, muitos não querem ouvir, muitos têm medo de ouvir a verdade, muitos têm medo
de ouvir o que Deus tem realmente para eles. É o que você falou, foi muito bem exato na sua colocação, como nós temos que sempre estar preparados para ouvir Deus, tanto para o bom e tanto como para o bem ou para o mal. Nós temos que ter essa liberdade. E muitas das vezes, professor Jefferson, até mesmo a Davi ele fala, né? A exortação de Deus, muitas das vezes até é bom, porque é remédio para nós. Sim. Davi ele fala assim, cair na mão de Deus do que na mão do homem. Porque Deus ele tem misericórdia. Tem, o homem já não tem isso. A Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado. Para que Deus fez isso aqui? Encerrou todos debaixo do pecado? Para usar de misericórdia. Misericórdia com o povo. Então, mesmo quando Deus está repreendendo, mesmo quando Deus está exortando, mas Deus está usando de misericórdia, porque mais vale uma boa correção do que uma alma no inferno. Uma alma no inferno. Não é verdade, professor Jefferson? É verdade. E nós vamos entrar aqui no tópico de número 4, então, o sacrifício. Todo esse conceito de Deus com o povo foi selado, professor Jefferson, com sangue, né? E isso aponta aquilo que está escrito, né? Que sem sangue não há remissão de pecados, né? Moisés, o primeiro mediador temporal, né? Além de ser temporal, era ineficaz, mas ele era um tipo, em tipologia bíblica, ele era um tipo de um futuro mediador que viria. Hebreus nos fala acerca desse mediador, que é um mediador de uma nova aliança. Né? E nós vamos ver lá Paulo escrevendo aos Timóteo, na primeira carta que ele escreve ao Timóteo, ele dizendo assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E quem é esse mediador? Jesus Cristo, homem. Né? Ele depois, outrora, o escritor de Hebreus, né? Nós já mencionamos aqui no capítulo 12, versículo 24, ele fala: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expressão que fala melhor do que o de Abel, né? O próprio escritor de Hebreus, no capítulo 8, ele fala também sobre um novo mediador, sobre esse mediador que viria, né? Mas agora alcançou ele um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança. Aquela aliança que Deus tinha feito com Israel não era boa. Aquela aliança que Deus tinha feito com Israel, mesmo Israel ali em toda a sua desobediência, Deus cumpriu com a sua palavra, porque Deus ele zela para fazer cumprir a sua palavra, né? Mas aquela aliança ele já havia sido quebrada por o povo, porque quando Deus ele pessoalmente ele vai ali mencionar ali ao povo aquelas 10 palavras, o povo não queria conversar com Deus, o povo não queria que Deus falasse com ele, fugiu da presença de Deus, né? E interessante que Moisés, quando desce do monte com as tábuas, ele vê ali o povo já ali fazendo tudo aquilo que Deus falou para o povo não fazer. Ele já encontrou o povo idolatrando, já encontrou o povo de ouro, se prostituindo, ele já encontrou o povo já em desobediência, ele já encontrou o povo fazendo exatamente tudo aquilo que Deus já tinha ordenado para que acabara de ordenar para que não fizesse. Então era um povo, era uma aliança, não era boa aquela aliança, mas era uma aliança que Deus cumpriu. Em detrimento da tua palavra, porque Deus ele zela pela tua palavra. E o escritor de Hebreus no capítulo 8 ele fala, né, que é o mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. E o mesmo escritor de Hebreus, o professor Jefferson, ele no capítulo 9, versículo 15, ele fala: e por isso é mediador de um novo testamento. Para quê? Intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Nós vamos ver então que houve a necessidade daquele derramamento de sangue, né? Porque o sangue marcaria ali, selaria aquela aliança, aquele concerto, apontando para Cristo, que derramaria o seu sangue na cruz do Calvário para confirmar essa nova aliança, que ele agora como um novo mediador, como um mediador de uma nova aliança, né?
E o sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel, né? E temos aqui, já aproveitando a sua deixa, em Hebreus 9, 18, se eu não me fale a memória, ele fala justamente isso. No Hebreus 9 e 18, se eu não estiver enganado, 9 e 18. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros dos bodes com água, lã, púrpura, isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como um todo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhante aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do mistério. Aí faz uma analogia dessa aliança, né? dessa aliança de que geralmente a analogia da nova aliança, que é Jesus Cristo. Você acabou de mencionar isso aí, né? Tu aponta para Jesus. O foco é Jesus. Tudo ali que aconteceu, né, professor Jefferson? Tudo apontava para Cristo, o nosso Redentor, o mediador de uma nova aliança. E então a lei, o que fica bem entendido, que a lei é uma só. A lei é uma só. A lei que nós vamos estudar, que é os 10 mandamentos, que foi escrito por Deus, né, a lei de Deus, né, e junto com a lei que Deus editou, né, para que Moisés escrevesse, que é uma só, é uma junção só, é um conjunto só, não tem diferença, está junto, está no mesmo contexto. Isso tem que ser passado de forma coerente, para que os alunos não fiquem dispersos no ensinamento desse. Perfeito. Então, para concluir, professor Jefferson, né, a conclusão da nossa lição, ela fala que a grandeza do acontecimento no Sinai mostra a natureza sem igual da cerimônia. Foi algo, imagine, né? Próprio Deus descendo o monte, relâmpagos, raios, trovões, som de buzina muito alta. O povo nunca viu um negócio daquele, né? Porque outrora Deus tinha falado com os patriarcas, Deus tinha falado diretamente com o pai Abraão, Deus havia falado diretamente com Adão, Deus havia falado diretamente com Noé, né? Mas Deus nunca tinha falado diretamente com o povo ali, né? E foi algo de uma cerimônia sem igual, né? Algo nunca visto, né? Diz aqui o nosso comentarista da lição. Era a manifestação do próprio Deus de maneira explícita diante de todo o povo, né? O que devemos aprender é que a observância meramente exterior, destituída de significado interior, não passa de simples cerimônia. A riqueza espiritual e seu significado residem na figura do Filho de Deus e no cumprimento do concerto em Cristo. Porque o próprio Filho de Deus, professor Jefferson, ele se manifestou para nós, né? Algo que estava internamente escondido, né, no seio de Deus, e nós lemos no começo da nossa lição, né? E ele é revelado, porque a Deus ninguém viu, mas o Filho foi manifestado, né? E tudo isso apontando para Cristo. Deus ali, o próprio Deus se relacionando com o povo no Monte Sinai, explicitamente, algo nunca visto anteriormente, né? E ali agora apontando para Cristo, que viria, se manifestaria, né? E viveria entre nós. E é aquilo que diz o Evangelho de João no seu capítulo 1, né? Que no princípio era o Verbo era Deus e estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, né? Jesus Cristo, né? O Verbo encarnado, e nós assim o cremos, né? É uma lição maravilhosa, né? Uma lição que você possa, professor, dar ao seu aluno, debaixo de muita oração, de muito cuidado, né? De muito preparo, para que ele possa sair da sua aula sem nenhuma dúvida, com todas as dúvidas dirimidas e todas as dúvidas sanadas, né? Eu agradeço aqui a pessoa do nosso querido professor Jefferson. Foi um prazer estar de cara a cara aqui com você, professor Jefferson, e o senhor pode dizer, se tiver mais alguma coisa para concluir, o senhor fique à vontade. Primeiramente, irmão Gerson, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, de estar com vocês aqui,
Agradecer também, primeiramente a Deus, né, por estar falando dessas lições, que nós somos amantes da Escola Bíblica Dominical, e eu sempre gosto de falar com meus alunos que quando eu não vou na Escola Dominical, eu fico triste quando eu não posso ir. E nós aprendemos a cada dia, cada trimestre, nós vemos que nós precisamos aprender mais e mais, né? E que eu queria já parabenizar a toda a direção da Escola Bíblica Dominical aqui do Éden, né, o EBD de Caracara, por esse convite. Espero ter outros convites aí, né? Quem sabe Deus tocar no coração dos irmãos, que nós possamos estar aqui juntamente com vocês. E de antemão, desejar um 2015 maravilhoso para todos os nossos professores, pastores, enfim, a igreja como um todo, aqueles que nos assistem. Que 2015 seja melhor que 2014 e que você nesse trimestre se dedique mais, aprenda mais a palavra de Deus, e que Deus, eu tenho certeza que está com vocês, professores. E é isso, eu estou aqui realizando o meu sonho de estar com o meu irmão Gerson aqui, falando um pouco da parte da palavra de Deus, porque nós falamos um pouquinho, que se fosse estender aqui há muito tempo, mas queria agradecer pela oportunidade e pelo convite que me foi feito, e quem sabe posteriormente em algumas lições nós possamos estar juntos, né, falando um pouco mais desse trimestre, ou enfim, trimestres que virão no decorrer do ano 2015 aí. Amém. A honra é toda nossa, professor Jefferson, por o senhor ter nos aceitado o convite de estar aqui hoje conosco de Caracara. Professor, ore bastante, busque a Deus intensamente, pesquise, estude, prepare uma boa aula, para que a sua Escola Bíblica Dominical, a sua aula, seja uma aula primeiramente pautada na graça, né? Pautada debaixo da graça e da direção de Deus, e depois ela seja enriquecedora. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.